Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 24. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 24. Todos encontraram? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a sobre ele os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quais são as suas expectativas em relação ao futuro? As expectativas são sempre algo que, de certa forma, mexem conosco, não é verdade? Quando a gente fala de expectativa, é difícil alinhar as nossas expectativas. E as expectativas, elas são boas e necessárias para as nossas vidas, mas é difícil lidar com elas, principalmente quando nós somos frustrados em relação às expectativas que nós temos. Quando nós somos atendidos, obviamente é muito fácil de lidar com essas expectativas, mas quando nós somos frustrados, obviamente é um tanto quanto mais difícil de lidarmos com todas essas expectativas. O fato é que todo e qualquer evento criado nas nossas vidas, eles geram alguma expectativa. Você já passou por alguma situação onde você disse assim: tem que ir lá de novo, não aguento mais aquele lugar? Ou então você já passou por alguma ocasião em que você pensou assim: nossa, eu tenho que ir lá conversar com aquela pessoa de novo, pessoa chata. Ou então você já passou por alguma expectativa, por exemplo, hoje à tarde, que você disse: eu tenho que ir na igreja, hoje tem culto. O fato é que todos os eventos que nós lidamos, eles têm ou geram em nós alguma expectativa. Seja essa expectativa boa ou seja essa expectativa ruim. Nós, em certos momentos, somos movidos por expectativas. E quando nós falamos de expectativas, nós envolvemos ainda um outro fator, um outro sentimento muito importante e necessário para nós, que é a esperança. Expectativa, ela tem alguma coisa a ver também com esperança. Alguém já disse para você alguma coisa do tipo: eu vou ali e já volto? Alguém já te disse isso? Vou ali e já volto? Ou, deixa eu inverter a ordem. Você já disse para alguém: eu vou ali e já volto? Alguém que disse para você: eu vou ali e já volto, não voltou mais? E você já disse para alguém: eu vou ali e já volto, e também nunca mais apareceu? Por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? Porque vou ali e já volto é a mensagem que move o cristianismo. Jesus disse para nós: eu vou ali, mas eu já volto. Eu já volto para buscar vocês, para levar vocês comigo mesmo, como nós cantamos aqui na música baseada em João 14. E Jesus, ele disse isso, claro, com o objetivo de nos gerar expectativas. Exatamente, o Senhor disse: eu vou ali e já volto, para que as nossas expectativas
e para que a nossa esperança nele se acendesse. E é exatamente isso que nós estamos aguardando. Jesus nos disse: eu vou ali, já volto, e nós estamos aqui, esperando a volta de Jesus, na expectativa, no meu caso, de que isso aconteça o mais rápido possível. E nós não podemos nos esquecer de que nós podemos sim ter algumas expectativas em relação às coisas desse mundo, mas que a nossa maior expectativa e a nossa maior esperança devem ser baseadas na pessoa de Cristo Jesus, esse mesmo que disse para nós: eu vou ali, mas já volto. O que isso tem a ver com esse Salmo 24? Salmo 24 é o salmo de um rei que disse que ia ali no céu, mas já voltava. E isso nos está muito claro, principalmente na parte final do salmo. Um dia as portas irão se levantar, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso para vocês. Um dia as portas irão se levantar, e esse Salmo 24, ele está inserido em um contexto de 3 salmos messiânicos, onde o Salmo 22, ele aponta para Jesus na cruz como o crucificado, ou o Salmo 22 nos mostra o sofrimento do Messias, o Salmo 23 nos mostra o Messias como o pastor, e o Salmo 24 nos mostra Jesus como um rei soberano. 3 instrumentos, você percebeu? Que estão envolvidos no Salmo 22, 23 e 24. O primeiro instrumento é a cruz, Salmo 22, sofrimento do Messias. Em segundo lugar, o segundo salmo, Salmo 23, é o cajado, o Messias como pastor, pastoreando as suas igrejas, suas ovelhas e a sua igreja também, com um cajado nas mãos. E o último instrumento envolvido aqui é a coroa, como eu disse, no Salmo 24, onde Jesus nos é apresentado como um rei soberano que disse para a sua igreja que ia ali e já voltava. Esses 3 salmos nos levam ao caminho que Jesus percorreu do Calvário até a glória e o seu triunfo, junto com a sua promessa de retorno. E esse salmo, apesar de ser uma profecia acerca do retorno do Rei da Glória, ele foi escrito por Davi, como todos sabem, e esse salmo, pelo menos é o que a maioria dos comentaristas dizem, que ele foi escrito na ocasião em que Davi levou a Arca da Aliança até Jerusalém. Isso nos está relatado em 2 Samuel 6 e também em 1 Crônicas 15 e também capítulo 16. Se você puder, anote esses capítulos e leia, investigue melhor lá na sua casa. Mas é bem possível que Davi tenha escrito esse salmo com base neste acontecimento. A entrada e chegada da Arca da Aliança até Jerusalém. E quando você olhar esse texto na sua casa, o de 1 Crônicas 15, você vai perceber que vários cânticos, que alguns hinos da vitória foram escritos para então celebrar esse momento ímpar, esse momento único, em que Davi entrava na cidade de Davi, na cidade dele mesmo, com a Arca da Aliança, que era um símbolo de toda a presença, poder e manifestação de Deus. Esse salmo, então, você pode imaginar a cena. O povo de Israel caminhando e se aproximando de Jerusalém com a arca. E enquanto eles se aproximavam de Jerusalém com a arca, eles cantavam. Você sabe muito bem que as cidades antigas eram cercadas por uma muralha, e essas cidades antigas, elas tinham várias portas, a muralha tinha várias portas e uma porta principal. Imagina a cena, o povo chegando, o rei Davi, o texto diz que ele estava dançando ali na presença de Deus, e o povo chegando com a arca, que era o símbolo da aliança e do poder de Deus, cantando: levantem-se, porta, porque o Rei da Glória está se aproximando da sua cidade, da cidade que ele escolheu para chamar de sua. E esse salmo também
apesar de ter sido escrito para esse evento, ele faz uma alusão ao Messias, a Jesus Cristo, entronizado e reinando soberanamente após a sua volta. E ele nos dá apenas um gostinho de como acontecerá todo esse evento. Ele nos mostra um pouquinho daquilo que vai acontecer. Ele nos mostra um pouquinho, depois é claro que no Novo Testamento nós temos ainda algumas outras passagens que têm um cunho escatológico e que nos revelam algumas coisas mais acerca de como será o retorno e a entronização final do Rei da Glória, reinando soberanamente nesse mundo. E esse salmo ele tem sido interpretado, como eu disse, fazendo uma alusão profética à ascensão do Messias depois que ele morreu, ressuscitou, passou por esse mundo, conversou com os discípulos, fez mais algumas coisas, esteve com os discípulos no caminho de Emaús e depois, quando ele sobe de uma vez por todas para a glória e onde está hoje, deixando a sua igreja aqui aguardando o seu retorno. Então esse salmo ele é usado também, foi usado por muitos cristãos ao longo da história para celebrar a ascensão de Jesus ao céu depois da sua ressurreição. E eu disse tudo isso porque eu tenho um tema para propor para a igreja. Eu entendi nesse salmo, na leitura desse salmo, que o cristão que repousa a sua confiança, que o cristão verdadeiro, ele deve repousar e descansar a sua confiança na esperança do Rei da Glória. O cristão precisa repousar a sua confiança e a sua esperança no Rei da Glória. Mas eu pergunto para você aquilo que nós acabamos de cantar aqui. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O salmo está dividido em 3 partes. Os versículos 1 e 2 nos mostram que ele é um rei criador. Os versículos 3 ao 6 nos mostram ele como um rei salvador. E os versículos do 7 até o versículo 10 nos mostram ele como um rei soberano, ou um rei que é dono de todas as coisas, que é senhor de todas as situações e circunstâncias nesse mundo. O cristão verdadeiro repousa a sua confiança na esperança do Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Primeiramente, versículos 1 e 2 nos ensinam que o Rei da Glória, ele é um rei criador. Olha para o versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse texto, ele é muito significativo, porque ele nos mostra o Messias como criador de todas as coisas. Se você olhar, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Eu vou contar aqui, tá, Aline? Ontem à noite em casa, depois que a Aline voltou do pastel após o culto, eu fiz um exercício com ela de interpretação de Gênesis 3. A Aline foi muito bem. E a gente aprendeu ali, pude ensinar para ela mais algumas coisas importantes sobre esse texto e, claro, que eu quero compartilhar com vocês uma parte daquilo que eu tenho aprendido também. Mas Deus, ele é o criador de todas as coisas. O texto de Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. É exatamente o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulos 1 e 2 nos ensinam muito a respeito de como foi a obra da criação de Deus no princípio de todas as coisas. Preste atenção numa coisa. Gênesis capítulos 1 e 2 não foram escritos para que nós os usemos gratuitamente ou fortuitamente para refutarmos os evolucionistas. Veja bem, nós sabemos, eu sei e você sabe, que o mundo, tal como o vemos, ele foi criado pela palavra de Deus, através da ordem criacional de Deus.
Mas todas as vezes que nós usamos esse texto apenas para refutar os evolucionistas, nós estamos reduzindo a esse texto, e nós estamos também reduzindo a grandeza desse texto, e nós estamos também sendo superficiais na interpretação desse texto, no que diz respeito ao contexto histórico e cultural em que Moisés escreveu Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também o capítulo inteiro 1 e o capítulo 2 inteiro. Nós precisamos nos lembrar do contexto histórico desse texto. Você se lembra que o povo de Israel havia ficado 400 anos como escravo no Egito, certo? É isso que nós lemos quando nós olhamos para a história do Êxodo. E nesse período, o povo de Israel, naturalmente, como escravos do Egito, ou como escravo de Faraó no Egito, eles foram submetidos a diversas e a centenas de teorias dos egípcios que tentavam explicar, então, a origem do universo, a natureza e também a finalidade do mundo. E essas teorias egípcias acerca da origem do mundo, a teologia tem uma palavra para se referir a esse processo. A teologia usa a palavra teogonia. Teogonia nada mais é do que a explicação da filosofia ou de outros campos da teologia para tentar explicar a origem do universo e como o universo foi formado. Mas essas teorias egípcias, elas tinham uma coisa em comum. A forma como os egípcios entendiam a origem do universo era que, segundo a concepção desses egípcios, da época de Moisés, o mundo havia sido um produto final criado através da atuação de diversos deuses, de vários deuses. E não como nos ensina o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E os egípcios têm várias maneiras de explicar o mundo, os babilônicos também. Existe uma das formas que os egípcios usam para explicar o mundo é dizendo que o mundo ele foi criado porque dois deuses brigaram, e aí esses deuses resolveram entre si lá, depois de brigar muito e se cansarem, eles disseram assim: vamos criar o mundo, vamos criar o homem, e aí a gente pede para o homem criar o mundo. Que besteira isso, grande besteira, história furada. E segundo essa concepção dos egípcios, os homens foram criados e criaram o mundo. Era assim que eles entendiam a origem do universo, era assim que eles entendiam a origem de todas as coisas. E você se lembra que o povo de Israel ficou, repito, 400 anos escravo no Egito, e Deus havia chamado Moisés para conduzir o povo de Israel para fora do Egito e então constituir do povo de Israel uma nação, uma pátria que tinha um território. O povo de Israel era uma nação, mas eles eram escravos, eles não tinham uma terra para chamar de deles, ou um canto para chamar de deles. E o povo de Israel havia sido submetido, por exemplo, a esse tipo de visão, a esse tipo de explicação para a concepção do universo. E Moisés então faz questão de escrever, inspirado por Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o mundo foi criado através da ordem criacional de Deus, que disse: haja, 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 e as coisas foram então sendo feitas. Ainda no exercício que eu fiz ontem em casa com a Aline, eu perguntei para ela: Aline, interpreta para mim o versículo 3 de Gênesis. E Deus disse: haja luz e houve luz. Esse versículo é um versículo tão curto, são poucas palavras, mas esse versículo é um versículo que esconde uma riqueza e uma beleza eterna e infinita que nos revela um pouco da soberania e do poder desse Deus que nós servimos
e que estamos aguardando? O Deus Criador, dos versículos 1 e 2 do Salmo 24. O texto diz, e Deus disse, haja luz e houve luz. E o que significa isso? Nós percebemos que Deus é aquele que dá um significado para as coisas antes que as coisas existam. Você percebe? E disse Deus, haja luz. E a luz passa então a existir. Nós utilizamos palavras para dizer o que as coisas são e o que as coisas não são. E Deus nos mostra através do versículo 3 de Gênesis, que as coisas que Ele fez não foram criadas vazias de significado. Assim como também o homem, por exemplo, não foi criado vazio de significado. E esse versículo 3 nos mostra ainda outra coisa importante, presta atenção. O versículo 3 nos mostra que quem dá significado às coisas é Deus. Deus disse, haja luz, e a luz passou então a existir. Ao contrário de algumas correntes filosóficas que dizem, por exemplo, que é o homem quem atribui um significado nas coisas que ele vê e que é o homem também que atribui significado a si mesmo. Isso não é verdade quando nós olhamos para esse versículo, porque Deus disse, haja luz, e depois de Deus dizer, haja luz, é que a luz passou então a existir. Deus dá um significado para a luz e depois Deus chama a luz à existência, fazendo então com que passe a existir algo que até então não existia, que era a luz. Não havia luz, não existia luz. Deus disse, haja luz, e simplesmente houve luz. Deus chama as coisas pelo nome antes delas existirem. Haja luz. E somente depois de Deus chamar as coisas pelo nome antes delas existirem, é que elas então passam a existir. E o versículo nos termina dizendo, e houve então luz. Tudo aquilo que Deus cria tem significado prévio. E com o homem também não é diferente. O versículo 26 do texto citado, Gênesis capítulo 1, diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Assim também foi com o homem. Deus criou o homem da mesma forma. Antes de Deus criar o homem, Deus dá um significado para esse homem, a parte da existência do homem. O homem ainda não existia e Deus falou ali entre a Trindade, façamos o homem. E o homem então passou a existir, e o homem passou a existir, curiosamente, exatamente do jeito que Deus disse que o homem haveria então de existir. Deus é quem atribui sentido ao homem, assim como a todas as outras coisas que Ele criou. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que o homem, que nós, como humanidade, possuímos uma essência através da palavra de Deus e que nós, além de possuirmos uma essência, nós possuímos também um propósito que nos foi dado e atribuído pelo Deus soberano. Uma pergunta para nós, para você, para mim, para todos que nos ouvem também através da transmissão. Se nós somos criados por Deus, e ninguém aqui provavelmente duvida disso, de que nós somos efetivamente criados por Deus, por que é que nós às vezes agimos como se a gente não tivesse dono? Se nós somos criados por Deus, por que é que nós às vezes agimos como se nós fôssemos os donos de nós mesmos ou
se nós sabemos que fomos criados por Deus, por que é que em alguns casos, em algumas ocasiões, nós tentamos atribuir um significado a nós mesmos e às coisas que nos rodeiam? Se somos filhos de Deus, por que agimos como se às vezes não tivéssemos um pai criador, um pai amoroso que cuida de nós e nos sustenta? Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto existir Deus, nós jamais estaremos órfãos e nós jamais estaremos nesse mundo vivendo sem propósito e sem significado. Em Deus nós temos a nossa origem, em Deus nós temos a nossa essência, e em Deus nós temos também a garantia de que assim como Ele é um Pai Criador, Ele é um Pai que cuidará de nós até que os nossos dias nesse mundo sejam cumpridos e Ele nos leve para si mesmo. Precisamos parar de correr por aí buscando outros deuses. Precisamos parar de correr por aí buscando um significado para a nossa existência, a parte da criação de Deus, a parte da ordem de Deus, porque Ele é quem dá sentido à nossa vida e Ele é quem dá sentido à nossa existência. O nosso Deus é um Pai criador, um Pai amoroso que nos sustenta, que cuida de nós e que nos guarda, e no tempo dele, Ele certamente colocará um fim a toda a nossa dor. O cristão repousa na esperança, na confiança do Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Um Rei Criador. E eu tenho ainda mais uma característica desse Rei da Glória para compartilhar com você. Esse Rei da Glória, conforme versículos 3 ao 6, ele é também um Rei Salvador. O texto diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Um comentarista diz que o objetivo maior destes versículos que eu acabei de ler é mostrar para nós que os judeus nada tinham de merecimento que pudesse justificar o fato de que o Deus Santo e Poderoso havia os escolhido. Sabe o que significa isso? O comentarista está nos dizendo que quando Deus escolhe o povo de Israel, não é porque o povo de Israel era bonito, não é porque o povo de Israel era forte, não é porque o povo de Deus, o povo de Israel era um povo legal, não é porque o povo de Israel era um povo isso ou aquilo. Deus escolhe o povo de Israel por sua livre e espontânea soberania, sabedoria e graça. É por isso que Ele escolhe o povo de Israel e diz: eu serei o seu Deus e vós serão o meu povo. Ou, Ele diz isso em vários trechos de Êxodo, por exemplo, ou em outras palavras, Ele diz: ouça Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra ou da escravidão do Egito. Isso nos está bem claro. Deus se identifica e mostra ao povo de Israel que esse povo tem uma aliança com Ele, que esse povo tem um compromisso com Ele, não porque eles mesmos, o povo, fizeram algo de bom, mas porque Deus, pelo seu poder, misericórdia e graça, Ele tirou o povo da escravidão do Egito e agora está exigindo a obediência desse povo para com a pessoa dele. E o versículo 4 diz que quem pode permanecer no santo lugar é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mãos aqui se referem aos feitos de um homem. E o coração, nesse contexto, são todas as motivações que nós temos. Mãos são os nossos feitos, o que nós fazemos, o que nós tocamos.
e coração são as nossas vontades. Agora eu pergunto a você essa noite. O texto aqui diz que pode se achegar e ficar na presença de Deus aquele que é limpo de coração e aquele que tem também as suas mãos purificadas ou as suas mãos limpas. É o nosso caso? Será que nós somos essas pessoas que temos as mãos limpas por nós mesmos, Caleb? Certamente não. O melhor que nós podemos fazer já vem manchado pelo pecado. O apóstolo Paulo exclama com uma voz bem forte, diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quando eu li esse versículo, sabe do que eu lembrei? Lembra de Apocalipse 5, do 1 ao 5, em que João dizia: quem é que pode abrir o livro aqui? Eu não estou encontrando ninguém. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Quem é que pode, meus irmãos, por si só, na força do seu próprio poder, entrar e permanecer diante da presença de Deus? Ninguém. Nós não temos esse poder por nós mesmos. Nós não somos capazes de entrar e de permanecer na presença de Deus. Portanto, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você essa noite. A notícia ruim é que se você está na presença de Deus e acha que o seu acesso à presença de Deus se dá porque você é bom, porque você é santo, e porque você é inteligente, e porque você canta, ora e lê a Bíblia bastante, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é sobre pessoas que têm em si mesmo uma capacidade de entrar na presença de Deus a parte de toda a santificação que recebe de Cristo Jesus, aquele que esteve morto, mas que ressuscitou e disse: eu vou ali e já volto. A santidade, claro, tem um aspecto que somos nós que precisamos fazer. Nós é que precisamos fugir do pecado, mas quem nos purifica é Deus. Quem limpa as nossas mãos é Deus. Quem purifica as nossas motivações é Jesus Cristo, aquele que esteve morto e que verteu o seu sangue na cruz para nos purificar. Marcos 7, 21 ao 23 diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia e a loucura. Tudo isso, segundo Jesus em Marcos 7, estão dentro do coração do homem. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, como nos ensina esse texto. Portanto, a notícia ruim é que por nós mesmos nós jamais teremos a capacidade de entrar com base nos nossos próprios méritos na presença do Deus Santo e Poderoso de Israel. Mas quem é que pode entrar então na presença de Deus? Aquele que é limpo, aquele que é purificado através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O nosso rei, que disse que ali já voltava, ele é tão poderoso, que o seu sangue tem em si a capacidade de purificar pessoas totalmente sujas e pessoas totalmente distantes da sua presença, como nós talvez um dia já fomos. Nós somos essas pessoas que foram santificadas, que foram purificadas,
que foram abençoadas e que agora têm acesso ao Pai através da presença de Jesus, o nosso Rei poderoso e soberano. Toda a sujeira que Jesus carregou não era dele. Ele sempre esteve limpo, mas ele se sujou voluntariamente para nos limpar. Ele verteu o seu sangue voluntariamente para limpar as nossas mãos e para corrigir as maldades e motivações ruins do nosso coração. O texto de 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você já foi purificado e limpo através do sangue de Jesus? Ou talvez existe alguém aqui no nosso meio essa noite que está sujo diante de Deus, porque ainda não tem Cristo, o único que pode nos limpar e o único que pode nos fazer entrar e permanecer na presença de Deus. Você está limpo diante de Deus? Não é curioso como na Bíblia, algo que nós sabemos que tecnicamente nos suja, que é o sangue, é algo que, na verdade, em se tratando do sangue de Jesus, é exatamente o que nos limpa e o que nos purifica. Você já se sujou de sangue? Você já manchou alguma roupa clara com sangue? Não é ruim? Não dá trabalho para sair? Aquilo que tecnicamente nos suja, em Deus é exatamente aquilo que nos limpa e que nos purifica de todo o pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão e perdão de pecados. O sangue de Jesus, ele não apenas nos limpa, mas o sangue de Jesus, ele também nos marca. O sangue de Jesus nos limpa e nos marca e nos sela, declarando para o mundo, para o diabo e para quem quiser ver que nós sim somos de Deus, que nós sim fomos purificados e que agora temos o livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus nos limpa de todas as impurezas e de todas as manchas que o pecado tem. Ele limpa as nossas mãos, limpa o nosso coração, limpa a nossa vida, ele santifica e purifica o nosso pensamento. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que nos garante o acesso ao Pai através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias que deu a sua vida para nos salvar, para salvar eternamente a nossa alma e para nos guardar em meio a todas as tribulações. Quem é que pode acessar ao Pai? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. E como é que nós podemos obter isso? Através de Jesus Cristo, o que esteve morto, mas ressuscitou e disse: eu vou ali, mas já volto. O cristão repousa a sua confiança na esperança do Rei da Glória. O Rei da Glória é Criador, o Rei da Glória é Santo, e agora eu pergunto e respondo a você: quem é esse Rei da Glória? Em último lugar, o Rei da Glória é um Rei soberano. O versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória.
Essa parte do Salmo, como eu disse um pouco na introdução, o povo de Israel provavelmente estava próximo aos portões da cidade, que estavam fechados, e a presença de Deus na Arca da Aliança, então, se aproximava da cidade, das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. Jerusalém foi modificada, os resquícios da muralha estão lá hoje, mas a cidade sofreu algumas mudanças geográficas e arquitetônicas, sabe, Lourenço? A cidade de Jerusalém sofreu algumas mudanças geográficas e arquitetônicas por motivos óbvios, cresceu, enfim. Um dia eu vou estar lá ainda. Ontem no culto à noite, enquanto eu pregava, eu falei aqui, quem queria receber uma oração minha, e o Alisson recebeu, de ficar bem rico mesmo, e aí depois pagar uma viagem para mim para Israel. O Alisson recebeu e teve mais alguns irmãos que receberam. Quem mais aí quer se candidatar? Levanta a mão aí. Amém, Samuel. Opa! Ô Samuel, você e o Alisson já estão quase lá, pai. Acho que o ano que vem sai isso aí, hein? Ano que vem sai isso aí, hein, Alisson? Rapaz. Mas os portões da cidade de Jerusalém Velha estavam fechados. Não posso me ater a esses detalhes, mas você se lembra que Davi conquistou Jerusalém. A cidade de Jerusalém tem hoje um pórtico na cidade que diz, em inglês, Jerusalém, a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade de Davi. Davi é o rei de Jerusalém. Mas o que nós precisamos entender é que Jerusalém tem ainda um outro rei, que é muito maior e muito mais poderoso do que Davi. E esse rei é Jesus. Mas os pórticos, os portões da cidade estavam fechados e a Arca da Aliança se aproximava e o povo cantava: levantem-se, ó portas, levantem-se, portas, as vossas cabeças, porque o Rei da Glória está se aproximando. Em Mateus capítulo 21, nos é narrado um episódio muito interessante. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no jumentinho. Lembra dessa passagem? Passagem muito interessante. Jesus monta num jumento e ele então entra na cidade de Jerusalém e o povo clama: hosana nas alturas. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém em uma ocasião. Mas o problema é que essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi uma entrada e logo depois veio a cruz. Portanto, Jesus não conseguiu reinar como ele vai reinar na sua segunda vinda. Essa mesma que nós, o povo de Deus, estamos aguardando. Mas o povo se aproximava de Jerusalém e cantava: abrem-se portais. Abrem-se portas, porque o Rei da Glória está se aproximando. Qual outra alternativa resta aos portais, aos portões, aos reinos, aos reis, diante do Rei da Glória, soberano e eterno, a não ser se abrir e se curvar? Eles não têm outra alternativa diante da presença do Todo-Poderoso, a não ser obedecer a ordem para que entre o Rei da Glória, que aqui é identificado como o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é uma atribuição muito significativa de Deus no Antigo Testamento. Mas fato é que ele prometeu voltar e nos levar de uma vez por todas para si. Volta esta que também marca o seu reinado soberano de forma eterna nesse mundo. E nós, portanto, vivemos o agora, sabendo que a eternidade nos espera, sabendo que nós somos peregrinos nesse mundo, como eu preguei ontem aqui no culto, organizado pelos jovens, sabendo que nós estamos nesse mundo de passagem, uns 80, outros 70, uns 50,
outros 30. Nós não sabemos quando a morte virá. Ninguém conhece o dia de amanhã, mas nós conhecemos um rei que é soberano e que disse que ia ali, mas já voltava para nos buscar. E nós confiamos na promessa desse rei da glória, porque ele é um rei soberano. Meus irmãos, minhas irmãs, grande parte de toda angústia, inquietude e dor que nós enfrentamos nesse mundo se dá por causa de um entendimento errado acerca da natureza do nosso propósito nesse mundo. Isso significa que quando nós vivemos neste mundo, nos esquecendo que não somos daqui, nós certamente iremos trazer para o nosso coração dores, dificuldades, batalhas. Nós iremos trazer para os nossos corações algumas angústias, ansiedades, males outros, doenças do corpo, outras doenças da alma, doenças da emoção, enfim. Quando nós vivemos nesse mundo, tentando enraizar a nossa vida e a nossa história definitiva nesse mundo, nós iremos nos frustrar. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos nesse mundo, mas estamos aguardando o reinado eterno do Rei da Glória, que nos promete buscar e nos levar de uma vez por todas para si mesmo. Nós não podemos transformar esse mundo em nossa pátria. Nós não podemos transformar esse mundo na nossa casa eterna, porque nós não fomos criados para passar a eternidade aqui. E quando procedemos assim, nós perdemos de vista o poder e o vislumbre da força e da majestade e soberania do Rei da Glória. Onde é que você tem depositado a sua confiança? Onde é que você tem firmado as suas raízes? Nesse mundo ou na expectativa do mundo vindouro? Onde é que está a sua confiança? Nos governos desse mundo que são passageiros, falhos, imperfeitos, imorais, amorais? Ou no governo soberano do Rei da Glória, que é um Rei, Senhor de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e que tem um governo totalmente justo e limpo para nos dar nas moradas celestiais? Nós precisamos viver nesse mundo aguardando a volta do Rei da Glória. E nós não podemos nos esquecer que Babilônia não é reino de Deus. Babilônia não é reino de Deus. A nossa pátria, a nossa eternidade é estar ao lado do Rei da Glória nesse mundo e trilhar um caminho nesse mundo em direção a um mundo vindouro que nós ainda não vemos, mas que os nossos olhos já o enxergam e já o contemplam pela fé. O texto de Hebreus 13:14 diz que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. E eu caminho para o final dessa pregação, mostrando a vocês uma profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Essa profecia fala sobre a entrada triunfal do Rei da Glória, citada e descrita em Mateus capítulo 21. Mas acontece que essa entrada triunfal, como eu disse, Jesus entrou para reinar em Jerusalém, mas ao invés de uma coroa de rei, ele recebeu uma coroa de espinhos. Mas haverá ainda uma outra entrada.
essa foi apenas uma entrada para nos dar um pequeno vislumbre de como será a entrada do Rei da Glória e o seu domínio para reinar e implantar o seu reino de Deus eternamente nesse mundo. Nessa entrada, o Messias não virá de um jumento, mas o Messias virá de cima, mostrando toda a sua soberania em relação a tudo quanto está nesse mundo, mostrando o seu poder e a sua superioridade sobre os reis, sobre os governantes, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias e sobre toda e qualquer situação que nós estejamos enfrentando aqui agora. Ele está acima. E é exatamente de cima que ele virá para governar e para levar o seu povo para si. O Senhor dos Exércitos promete voltar, meus irmãos e irmãs, para reinar sobre toda a terra. De tal maneira que ninguém, por ocasião desta volta, ousará a duvidar do reino, do poder, da glória, da majestade e da soberania desse Rei da Glória que voltará e reinará nesse mundo, quer queiram, quer não. Não é uma opção, não é uma escolha. O Rei da Glória promete voltar de forma soberana e reinar sobre todas as situações e circunstâncias. E quem é esse Rei da Glória? É Jesus. E um dia todo olho o verá. Um dia toda a terra contemplará a majestade, a soberania desse Rei, que é Criador, que é santo e que é soberano, poderoso, dentre outros vários mais atributos. Todo olho verá, todo olho contemplará a majestade desse Rei. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus. Aquele que disse, eu vou ali, mas já volto. O Messias nos disse, eu vou ali, já volto. Talvez alguém já disse para você, eu vou ali, já volto e nunca mais voltou. Talvez você já disse para alguém, eu vou ali, já volto e também nunca mais voltou. A diferença é que o Messias sim, disse que ia ali e já voltava. Mas nesse intervalo, entre o período que ele disse, eu vou ali, e esse período que ainda vai se cumprir, que é o mas eu já volto, ele não nos abandona. Ele continua nos sustentando através da sua soberania e do poder das suas mãos. Ele continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Ele não deixou de reinar. Ele não deixou de ser soberano. Ele disse, eu vou ali, mas volto, mas cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Messias que disse, eu vou ali, e enquanto ele não volta, ele continua olhando por nós, olhando para nós, intercedendo por nós e nos guardando de absolutamente toda e qualquer circunstância ou situação que pode nos tirar da sua presença. Quem nos separará do amor de Cristo? Os demônios? A altura? A profundidade? A morte? Quem nos separará do amor de Cristo? O porvir? A espada? A perseguição? Quem nos separará do amor de Cristo? A nudez? Nada nos separará do amor de Cristo. Ele disse, eu vou ali e já volto, mas até lá Ele continua nos sustentando e nos guardando diante
da sua santa e poderosa presença. Aleluia! A esperança do peregrino é peregrinar até a sua casa. Mas onde é essa casa? Como chegar nessa casa? Cadê o caminho para essa casa? Essa casa é o céu. E o caminho para essa casa é Jesus. Aquele que disse, eu vou ali e já volto. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Mas tão certo ou mais certo do que o sol que vai nascer amanhã é a volta de Jesus. A volta de Jesus é um fato que ainda não aconteceu, mas que pela fé os nossos olhos já contemplam. A volta de Jesus é algo que ainda não se deu, e ele disse, como filho, que não sabia nem o dia e nem a hora, mas é um evento do qual o cristão verdadeiro precisa e deve repousar a sua confiança e a sua expectativa, porque Ele, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos santificou e que nos santifica, aquele que nos guarda, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra quando disse, eu já volto.